A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ad. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vai. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24ad, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando uma total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ad, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo orações, recebendo uma palavra do Senhor Deus, para a sua vida também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24ad. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer, até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, nos versículos 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar ouvir as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD, e eu me chamo Eduardo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar início aqui às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar fazendo aqui mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma maneira. Vamos aqui a mais uma oração e lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas.
Vamos aqui à oração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 16. Vamos aqui na oração de número 16. Que diz assim: Santíssimo Senhor, Deus o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que toda obra maligna saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa, desse comércio e desse veículo, através da tua santa palavra sendo ministrada, que é viva, é vida e é espírito e vivifica, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos nessa live. Vamos dar início aqui ao sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vão estar aqui meditando no livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse, capítulo 17. Vamos aqui em Apocalipse, capítulo 17. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. Perdão. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença. Mas para isso, é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Apocalipse, capítulo 17, contém 18 versículos, que diz assim: a mulher montada na besta, nos versículos 3, 4 e 5. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e de número 18, par. Vão estar aqui meditando no livro de João, 21 capítulos. Livro de João, 21 capítulos. Capítulo 18 do livro de João. Vamos aqui no capítulo 18 do livro de João. Capítulo 18 contém 40 versículos, que diz assim: Pedro nega a Jesus. Nos versículos 19, 20 e 21 diz assim: E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos, 28 capítulos. Atos, capítulo 18, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 meditarem. Atos, capítulo 18, contém 28 versículos, que diz assim: a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que diz assim nos versículos 26, 27 e 28, que diz assim: ele começou a falar ousadamente na sinagoga, então quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o anunciaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e de número 10, par. Vão estar aqui meditando no livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther contém 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esther, capítulo 7 do livro de Esther. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 7 contém 10 versículos, que diz assim, que fala sobre a morte de Amã. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou assim fazer? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Então Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vão estar aqui meditando no livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos contém 16 capítulos. Marcos, capítulo 6, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 meditarem. Marcos, capítulo 6, contém 56 versículos, que diz assim, que o Senhor Jesus anda sobre o mar. Nos versículos 50, 51 e 52 diz assim: porque todos os viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e então se ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora sorteando uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo.
E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência, profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. A oferta de número 52. Vamos aqui na oferta de número 52. Glórias ao nosso Senhor Deus. Na oferta de número 52 diz assim: muita atenção, nós temos 6 questões que, se você provar com base na Bíblia Sagrada, que são possíveis, vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro. Por cada uma que provar que sim. Questão número 1. É possível crer no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e não ser um santo? Questão de número 2. É possível crer no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não sendo como ele mandou na Bíblia Sagrada? Questão de número 3. É possível ser um filho do Senhor Deus e não ser um santo? Questão de número 4. É possível o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ouvir a oração de um pecador que não se arrependa? Que não está arrependido? Questão de número 5. É possível um templo físico ser mais eficiente para as pessoas que são igrejas de Cristo do que uma de nossas 12 igrejas virtuais? Questão de número 6. É possível fazer um culto de adoração em espírito e em verdade, João 4, do 21 a 26, não sendo como está escrito na Bíblia Sagrada, e ele ainda assim não ser em vão? Se você ou quem você trouxer para nós vai receber 12 milhões de reais por cada uma questão, que provar com base na Bíblia Sagrada que são possíveis, totalizando 72 milhões de reais em dinheiro, em prêmios. E anuncie essa mensagem de número 13 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo aí, na sua residência. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 10. Vamos aqui na oração de número 10, que diz assim: nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço, ó Senhor, para enviar o teu Santo, o Espírito Santo, para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o teu, o Espírito Santo, em nossas vidas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Rebanho de número 5. Rebanho de número 5, ímpar. E rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar. E de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos, capítulo 2. Vamos aqui no livro de Romanos, capítulo 2. Contém 29 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 2 diz assim: o julgamento justo de Deus. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas
os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par, vão estar aqui meditando no livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 23 do livro de 2 Samuel, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 meditarem. 2 Samuel, capítulo 23, contém 39 versículos, que diz assim: as últimas palavras de Davi, nos versículos 2, 3 e 4, diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã, sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um número de rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par, vão estar aqui meditando no livro de Jeremias, que contém 52 capítulos. Livro de Jeremias, que contém 52 capítulos. Capítulo 27 do livro de Jeremias. Para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 meditarem. Jeremias capítulo 27 contém 22 versículos, que diz assim: profecia sobre a vinda de Nabucodonosor. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: e lhes ordenarás que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entregarei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque, 3 capítulos. Capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Vamos aqui. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Abacuque, capítulo 2, contém 20 versículos, que diz assim: e a todos os que nela habitam, ai daqueles que para sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e de número 20, par. Vamos aqui ao sorteio do livro, para os rebanhos estarem meditando.
Livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum contém 3 capítulos. Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim: a vingança de Deus contra os seus inimigos. Nos versículos 11, 12 e 13. De ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará, eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vão meditar aqui no livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 9 do livro de 2 Coríntios para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 meditarem. 2 Coríntios, capítulo 9, contém 15 versículos apenas, que diz assim: estímulos à fidelidade. Nos versículos 6, 7 e 8. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Livro de Lamentações, 5 capítulos. Lamentações contém 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Lamentações. Capítulo 3 do livro de Lamentações para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 meditarem. Vamos aqui, Lamentações, capítulo 3, contém 66 versículos, que diz assim: os sofrimentos de Jeremias. Nos versículos 43, 44 e 45 diz assim: cobriste-te de ira e nos perseguiste, mataste e não perdoastes, cobriste-te de nuvens para que não passasse a nossa oração. Como escória e refúgio nos puseste no meio dos povos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oferta, mas lembrando que para participar, basta a tua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. Oferta de número 58. Oferta de número 58. Que diz assim: muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igreja, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus o Cristo. Porque tem de ser bandeiras jurídicas privadas de igrejas diferentes uma das outras, todas juntas para serem opções de membros para eles permanecerem na fé. E muita atenção nas atividades de 12 igrejas e a base da Bíblia Sagrada que estão
presente na mensagem em que o vídeo está disponível no @milhaofertadim, com a mensagem de número 19, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as 5 afirmações da mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 19 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique com a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. E lembrando mais uma vez que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 8. Vamos aqui na oração de número 8. Que diz assim: Senhor Deus, haja a boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora todo espírito imundo, onde está chegando essa palavra, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, e escolham o número de 1 a 24, para você estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Efésios, 6 capítulos. Efésios, 6 capítulos. Efésios, capítulo 4. Vamos aqui. Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4 contém 32 versículos, que diz assim: exortação à unidade, nos versículos 2, 3 e 4. Com toda a humildade e mansidão, com a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, 42 capítulos. Capítulo 14 do livro de Jó. Vamos aqui, Jó, capítulo 14. Contém 22 versículos que diz assim: a brevidade da vida humana, nos versículos 15, 16 e 17. Chamar-me-ias e eu te responderia, então terias carinho pela obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos e não dás tréguas para o meu pecado. A minha transgressão está guardada num saco e amontoas as minhas iniquidades. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Malaquias, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, contém 14 versículos, que diz assim: o amor de Deus por Israel, nos versículos 9, 10 e 11. Agora, pois, orai pelo favor de Deus, que ele seja misericordioso para conosco. Se fazeis essas coisas, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas por nada,
e não acende debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitaria oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre as nações. O meu nome em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, contém 17 versículos, que fala sobre o anticristo, que diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Que não vos movas facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se clama, o que chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos contém 150 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do livro de Salmos. Capítulo 143. Salmos, capítulo 143. Contém 12 versículos que diz assim: súplica por proteção e livramento. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: e não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo, nenhum vivente, pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais um livro. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Provérbios, 31 capítulos. Veio 2. Capítulo 25 do livro de Provérbios. Capítulo 25 do livro de Provérbios. Diz assim: outros provérbios de Salomão. Contém 28 versículos, que diz assim, nos versículos 17, 18 e 19. Não ponhas muito os pés na casa do teu próximo, para que não enfade de ti e passe a te odiar. Martelo, espada e flecha aguda, e o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo, como dente quebrado e pé desengonçado. É no tempo da angústia a confiança no desleal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares, capítulo 5. Cantares, capítulo 5, contém 16 versículos, que diz assim nos versículos 10, 11 e 12. O meu amado é claro e corado, ele é o primeiro entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavadas em leite, posto em engastes.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Vamos aqui. Terceira João contém 15 versículos, que diz assim: saudações aos discípulos do apóstolo João, que diz assim no versículo 2, 3 e 4. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Neemias, de 13 capítulos. Contém 13 capítulos no livro de Neemias. Capítulo 8 do livro de Neemias. Neemias, capítulo 8, contém 18 versículos, que diz assim: Esdras faz a leitura da lei, nos versículos 11, 12 e 13. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, porque isso não vos entristeças. Então todo o povo se pôs a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Obadias, um capítulo. Obadias, um capítulo. Contém 21 versículos, que fala sobre a destruição de Edom, nos versículos 4, 5 e 6. Se te elevares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse. Se a tivessem os vindamidores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investidos os seus tesouros escondidos. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Contém 17 versículos, que diz assim, fala sobre a impiedade dos últimos dias, nos versículos 1, 2 e 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural e irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías, 66 capítulos. Capítulo 62. Isaías 62. Contém 12 versículos, que diz assim, fala sobre a proclamação da salvação, nos versículos 10, 11 e 12. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai
das pedras e arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até a extremidade da terra. Dizei à filha de Sião, eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. Vamos aqui agora para a revelação das ofertas, que diz assim: essas ofertas te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita. 4. Pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oferta. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. Oferta de número 49. Vamos aqui. A oferta de número 49 diz assim: muita atenção, é possível um segmento de fé de igreja do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, terem atividades de mentiras ou terem atitudes que chamam o Senhor Deus de mentiroso e injusto, e ainda assim todos, até mesmo os que dizem ser desse segmento de fé, ou que esse segmento de fé é deles, não serem todos castigados? Muita atenção, se você provar com base na Bíblia Sagrada de que isso é possível e que o seu segmento religioso de fé de igreja não tem essas atividades e atitudes com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 120 milhões de reais em dinheiro. A proposta é de 120 milhões de reais, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 10 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta. A oferta de número 43. Vamos aqui na oferta de número 43. Que diz assim na oferta de número 43. Oferta de número 43. Tenha muita atenção. Você que foi batizado ou vai ser batizado, o seu batismo foi realizado mais de 3 dias ou vai ser realizado mais de 3 dias, após você crer que o Senhor Jesus, o Cristo, é o Filho do Senhor Deus. Lembrando a todos vocês que na Bíblia Sagrada, o batismo do Pai, do Filho, do Espírito Santo sempre é realizado no mesmo dia que você crer. E atenção, só teve uma única pessoa que foi batizado 3 dias após crer, que foi Saulo, quem passou a ser Paulo. Prove na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação são mentiras e você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 5ª mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio agora dos 24 números que eu pedi para vocês estarem aí meditando e escolhendo um número de 1 a 24 para você estar recebendo uma palavra para a sua meditação,
revelação, prosperidade e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. Então meditem aí e escolham um número de 1 a 24 que eu vou sortear agora. Se você escolheu o número 18, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 17. Se você escolheu o número 11, João, capítulo 18. Se você escolheu o número 8, Atos, capítulo 18. Número 1, Esther, capítulo 7. Se você escolheu o número 4, Marcos, capítulo 6. Número 16, Romanos, capítulo 2. Número 21, 2 Samuel, capítulo 23. Número 22, Jeremias, capítulo 27. Número 19, Abacuque, capítulo 2. Número 6, Naum, capítulo 1. Número 14, 2 Coríntios, capítulo 9. Número 17, Lamentações, capítulo 3. Número 13, Efésios, capítulo 4. Número 2, Jó, capítulo 14. Número 12, Malaquias, capítulo 1. Número 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 24, Salmos, capítulo 143. Número 10, Provérbios, capítulo 25. Número 3, Cantares, capítulo 5. Número 20, 3 João, capítulo 1. Número 15, Neemias, capítulo 8. Número 5, Obadias, capítulo 1. Número 23, 2 Timóteo, capítulo 3. Número 9, Isaías, capítulo 62. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja, a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos na @AIG 1318 37 300, e até a 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais.
para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais. E nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda, e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, nessa live. Agradeço a presença de cada um de vocês que ficou comigo até o final e aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém.